Paz do Senhor Jesus, meu irmão, paz do Senhor Jesus, minha irmã. Essa noite eu tive vários sonhos, uma sequência de muitos sonhos em seguida, no mesmo objetivo. Muitas pessoas eram curadas, através da oração. E o que me chamava a atenção naquele sonho é que muitas pessoas eram curadas, inclusive dos sintomas que eu estava sentindo, né? Da gripe, dor de cabeça e febre, através da imposição de mãos. E o interessante é que no sonho, que foi muita gente, incalculável a quantidade de pessoas. Quando eu ia orar por mim mesmo, né, no sonho, não acontecia nada, eu continuava com os mesmos sintomas, né? O corpo febril, a gripe e as dores aqui, muito forte, né? E as pessoas que a gente orava, elas ficavam curadas, né? E eu me lembro de Jesus, quando Jesus ele cita uma passagem no livro de Lucas, capítulo 4, somente o versículo 23, diz o seguinte: no entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Olha que forte isso. Jesus, sábio em suas palavras como sempre, né? E muito forte o sonho. Eu cheguei a me acordar por diversas vezes durante a noite com dores, né? Com dores e com falta de ar. E um dos horários que eu acordei era 3 e pouco e outro era 4 e pouco. Praticamente não dormi, meus olhos estão inchados. Né? Praticamente não dormi, né? Cochilava, acordava. E era sempre o mesmo sonho. Foi a noite inteira os mesmos sonhos. Orava por pessoas. Muita gente era curada. Eu me lembro que teve uma parte que chegava em um hospital e eu fazia amizade com um médico se aproximava de mim e o médico dizia assim, o médico começava a falar comigo, eu dizia assim com o médico: me leva para as pessoas, somente as pessoas mais dificultosas, para as pessoas que para vocês não tem mais jeito. E quando a gente ora, o que eu tô falando é o sonho, tá, gente? Tô falando um sonho. Tem que explicar porque a internet é uma benção, né? E a gente dizia: me leva para as pessoas que para vocês não tem mais jeito. E quando a gente ia ali orar, impunha as mãos sobre aquelas pessoas, Jesus ele operava grandes milagres ali naquele local. E eu fiquei realmente impactado com aquilo. Só o que me chamou a atenção foi o sonho, no sentido de... no sonho eu estava enfermo. Quando eu acordei, agora há pouco me veio ao coração, no sentido de que, independente da forma que a gente esteja, Deus ele pode usar você, Deus ele pode me usar, Deus ele pode usar você para as pessoas, independente da condição que você esteja. Eu me lembro do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz o seguinte, e 13: temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caro irmãos, rogo-vos que vos tornei parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Nada
em nada me ofendestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. Olha isso, tem uma nota de estudo aqui que diz o seguinte: Paulo conheceu os Gálatas e lhes pregou o Evangelho por ocasião da sua primeira viagem missionária, que acontece lá no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 14. Nessa época, a região de Perge, no litoral da Ásia Menor, foi afligida por um surto de malária. E olha, Paulo faz menção disso aqui aos Gálatas. Caro irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu vos tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.